Opa, aqui é o Marcos Eduardo e algo que nós utilizamos o tempo todo, mesmo sem entender direito, na hora de fazer a nossa análise técnica, é a chamada teoria de Dow, que basicamente explica as movimentações do mercado e tudo que a gente vê aqui, não só na questão de análise técnica, mas no entendimento do preço e da vida de um ativo, é algo que é explicado pela teoria de Dow. Então, justamente hoje, aqui nesse material, vamos falar um pouco a respeito dessa teoria para a gente entender isso que é o fundamento da nossa análise. Então já se inscreva nesse canal, ativa o sino das notificações, deixa um like nesse vídeo, isso ajuda bastante. E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, tá? Essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o meu link para cadastrar-se, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. E então aproveita aí essa oportunidade, bora lá. Então Charles Dow é a maior referência que nós temos hoje para análise técnica. Digamos que ele praticamente criou a análise técnica moderna. Claro que existem outros nomes aí no meio desse caminho, mas ele é a maior referência. Só para você ter ideia das coisas que ele fez, né, e do que ele promoveu no mundo, né? Ele é o criador do The Wall Street Journal, na verdade um dos fundadores e também editor desse jornal, que é uma das maiores referências no mundo, e ele cofundou pelo menos o índice Dow Jones, que é baseado em questão de ações, né? Ele é um índice de algumas ações. E ele próprio nunca chegou a escrever um livro, A Teoria de Dow. O que acontecia é que, como ele era dono e fundador e editor do The Wall Street Journal, ele periodicamente escrevia sobre o mercado financeiro e algumas pessoas que conviveram com ele em determinado momento, ou até mesmo aprenderam com as publicações dele, foi que compilaram as informações e escreveram o material de forma mais categórica. Uma das primeiras informações de Dow é que o mercado desconta tudo. E isso significa que todas as informações disponíveis já estão sendo, de alguma maneira, refletidas no preço dos ativos. Então, por exemplo, se uma empresa ela vai divulgar o seu balanço, ela vai divulgar aí suas informações a respeito dos lucros, e existe uma expectativa alta do mercado de que ela vai apresentar algo positivo, vai apresentar uma grande melhoria, propositalmente, né, de acordo com a teoria, e muita gente discorda disso, mas também existe uma concordância muito forte nesse aspecto para quem segue a teoria de Dow, é que, basicamente, o preço das ações já passa a subir antes mesmo da divulgação das informações, porque tá todo mundo já numa expectativa positiva, galera tá comprando, tá fazendo o preço subir, e tanto é que existe algo muito comum, não só no mercado tradicional, mas também no mercado das criptomoedas, que você vê implementações que estão disponíveis em um determinado aplicativo ou aplicação ou rede de uma criptomoeda. Basicamente você vê que tá para lançar o negócio, tá para lançar, quando lança, pum, murcha, né? E com empresas também funciona mais ou menos assim. Eles estão aí para divulgar o balanço, solta um balanço positivo, daí de repente cai. Isso porque o mercado já estava descontando a probabilidade da boa notícia. Muitos acreditam que Dow foi responsável por dar origem ao conceito das três tendências. Então, o mercado tecnicamente teria uma tendência primária. Então, você pega, por exemplo, você tem aqui uma alta, uma baixa, uma alta, uma baixa. Então, você tem topos e fundos ascendentes. Esse topo é maior que esse topo é maior que esse fundo é mais alto que esse, e assim sucessivamente. Então, pela lógica, a tendência desse ativo aqui é uma tendência de alta, né? Essa daqui é a tendência primária de um ativo. Só que aí que tá, dentro dessas tendências existem ainda uma tendência secundária. Então, se você for ver bem, né, tecnicamente aqui o ativo ele não desceu reto assim. Ele, se você fosse dar um zoom, né, ele tecnicamente sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então, a tendência secundária pode simplesmente ser uma tendência de baixa. E ainda existe a tendência terciária, ou seja, dentro dessa tendência aqui, ainda existe uma outra tendência de alta e baixa, alta e baixa. E é a mesma coisa que a gente vê quando a gente considera, então, o gráfico em tempos maiores. Quando você olha, por exemplo,
o Bitcoin aqui, eu estou no par Bitcoin USDT utilizando a Binance. Pela lógica, isso daqui parece muito uma tendência de alta ainda, né? Tecnicamente está para cima. Agora, se você for considerar, ou seja, a tendência primária, que ela pode ser coisa de meses, anos, ela é uma tendência de alta. Agora, quando você olha já para o gráfico diário, né, pode ser que o ativo, tecnicamente, esteja aí em uma tendência diferente, né? Nesse caso aqui, por exemplo, está uma tendência de baixa, mas se você fosse dar um zoom aqui, aliás, nesse ponto aqui está uma tendência de alta, né? Mas se você fosse dar um zoom, tendência secundária, agora se você fosse dar um zoom para pegar uma tendência de um período menor, tecnicamente, cadê? Ó, a região que eu circulei, ó, se você for observar isso aqui, todo mundo vai falar, pô, isso daqui é uma tendência de baixa. Então a tendência de alta, aliás, então a tendência primária, ela é algo que podemos considerar como meses e muitos anos. A tendência secundária seria algo de semanas e até mesmo alguns meses. E a tendência terciária é uma coisa que se trata como, por exemplo, de alguns dias ou até mesmo uma variação dentro de um único dia. De mesmo modo, Dow estabeleceu aí 3 fases de mercado. Então, nós temos aí a fase de acumulação. Então, após o mercado de baixa, né, anterior, o valor dos ativos ainda está baixo. Então, a gente viu aí um período de baixa, por exemplo, e o sentimento de mercado é predominantemente negativo. Então, os traders aí mais espertos, a galera que já é mais veiaco, aí eles começam a acumular. Então esse é o período de acumulação, é o momento um pouco antes da virada do mercado. Então esse período de acumulação ocorre antes que haja de fato um aumento significativo. Depois disso temos aí o período de participação pública. Então o mercado agora geral começa a perceber que existe uma oportunidade que os traders inteligentes já observaram há um tempo e o público se torna cada vez mais ativo nas compras. Então, durante essa fase, os preços tendem a aumentar rapidamente, né? É a coisa que a gente mais vê no mercado das criptomoedas. De repente, o ativo tá lá, e pum! Dispara com tudo. E, por fim, nós temos aí a terceira fase, que é o excesso ou a distribuição. Na terceira fase, o público, em geral, então continua especulando, mas as tendências estão chegando ao fim. A tendência, enfim, né? Teve acumulação e tudo, a participação pública. Daí o pessoal vê aqui, nossa, agora tá em alta, tá subindo com tudo, né? Então essa tendência está chegando ao fim e o pessoal do mercado começa então a distribuir os seus fundos, ou seja, começa a vender para outros participantes que ainda não perceberam que a tendência está prestes a se reverter, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui, né, o Bitcoin, olha só que interessante. A gente pode ter aí o período de acumulação, né, um período de acumulação dentro dessa fase aqui. Depois a gente começa a ver um período de participação pública, até que de repente a gente chega aí no período de distribuição e o mercado depois ele desmonta, o mercado cai. Dow também foi o primeiro a pregar a correlação entre índices. Então ele falava, por exemplo, a gente tem aí o mercado de ferrovia, transporte no contexto geral. O mercado de ferrovia só vai estar bem se de fato o mercado da indústria estiver bem. Então, se a indústria estiver tendo mão de obra, se eles estiverem conseguindo produzir, se estiver quem queira comprar, então se o mercado da indústria está indo bem, por consequência, se o índice da indústria está bem, por consequência o índice do mercado de transporte vai bem. Então, se você for passar isso para o mercado das criptomoedas, né, você pega, se o Bitcoin está indo bem, por consequência, a média das outras criptomoedas, das altcoins, também tendem a ir bem. Então isso daí é algo assim que pode parecer óbvio, mas só é óbvio depois que alguém fala. Antes disso, ninguém percebe. Outro ponto pregado por Dow é que o volume faz total diferença. Vou até colocar um indicador de volume aqui na Binance, mas qual é a ideia por trás disso, né? O que Dow falava a respeito disso? O que ele dizia é o seguinte: se um ativo
ele está em baixa, ou seja, topos e fundos descendentes, e ele tem um alto volume, por consequência, essa baixa é verdadeira, faz sentido essa baixa. Se estamos em um período de alta com alto volume, a gente pode realmente bater o martelo e falar, de fato isso daqui é uma alta, topos e fundos ascendentes, e tem um volume aqui agregado. Agora, já ativos que tem uma alta ou tem uma baixa, e o volume é proporcionalmente baixo, isso significa que tanto a alta quanto a baixa podem não refletir verdadeiramente o preço desse ativo. Então pode ser só um movimento artificial que pode estar acontecendo aqui, pode ser só um momento passageiro. Então quando o volume é muito baixo, a gente não consegue de fato aferir se o ativo ele está em alta ou está em baixa, apesar de termos os topos e fundos descendentes ou ascendentes. Bom, o que eu passei para você agora foi algo de maneira extremamente resumida, mas o que você precisa entender é que tem muita gente que concorda com a teoria de Dow, tem muita gente que discorda, tem muitos analistas que falam assim, ela faz muito sentido, porém ela está desatualizada perante a era digital, né? E você, o que acha? Fazem sentido essas informações aqui? Coloca aí nos comentários. E antes de ir embora, deixa aquele like maravilhoso, se inscreve aí e o link da Binance tá na descrição. Muito obrigado e até mais.